Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim. E agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga, trampa no amor. Um quer criar, o outro fugir. Dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim. E agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino. Olá e bem-vindos! Então, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar na letra de uma música que é basicamente um tratado de filosofia disfarçado de canção. O nome é
Tudo é Permitido, Deus Está Morto, Nietzsche e Karamazov. E olha, a música já faz parte de um projeto muito legal que a gente encontrou. É uma playlist colaborativa no YouTube chamada A Revolução Ateísta, do Jorge Guerra Pires. A ideia é explorar o ateísmo em vários gêneros musicais, sabe? De folk a punk. Um espaço bem aberto, mas essa faixa específica que a gente vai desvendar hoje, ela é especial. Ela coloca no mesmo ringue dois gigantes, Nietzsche e Dostoiévski, para falar sobre o que acontece quando a fé desmorona. A imagem que acompanha o material, uma releitura do grito num vórtice, já dá o tom, né? Hoje a conversa é sobre angústia, sobre a sensação de perder o chão. Exatamente. E é bom a gente já alinhar a expectativa. A música não é um hino de celebração do ateísmo. Longe disso. Ela é sobre a vertigem, sabe? Aquela sensação de olhar para baixo e ver que não tem mais rede de segurança. E o nosso ponto de partida para entender essa vertigem é uma frase que todo mundo já ouviu, mas que, como o material que a gente analisou aponta, é uma das maiores fake news filosóficas da história. Se Deus está morto, tudo é permitido. Hoje a gente vai desmontar essa frase tijolo por tijolo. Certo, vamos começar por aí, porque essa frase ela tem todo lugar. É usado o tempo todo como uma espécie de pegadinha contra o ateísmo, né? Como se fosse a prova de que sem Deus o resultado é o caos moral. E é quase sempre atribuída a Dostoiévski. Pelo que eu vi no nosso material, a história não é bem essa. Não é nem um pouco. É uma distorção, assim, gigantesca. Em Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, a ideia não aparece assim pronta. Ela é um pensamento que assombra um dos personagens, o Ivan Karamazov. E a formulação é mais uma pergunta, uma condição. É tipo, se Deus não existe, então tudo é permitido. E o ponto que muda completamente o jogo é que o Ivan não está comemorando isso. Ele não diz, que ótimo, agora posso fazer o que eu quiser. Ele está apavorado com essa possibilidade. Espera aí, então o personagem que supostamente é o garoto propaganda do tudo é permitido, na verdade teme essa ideia? Isso vira tudo de cabeça para baixo. Totalmente. O material que a gente analisou descreve ele como um moralista radical. A grande questão do Ivan com Deus é, na verdade, uma questão moral. Ele não consegue aceitar um Deus que permite o sofrimento de crianças inocentes, sabe? Ele exige uma justiça perfeita, absoluta. E quando ele cogita a inexistência de Deus, a conclusão de que tudo seria permitido não o liberta. Pelo contrário, ela o destrói psicologicamente. Ele enlouquece porque não suporta a ideia de um mundo sem um fundamento último para a justiça, sem uma garantia de que o bem e o mal são reais. Que ironia! A frase é usada para atacar o ateísmo, mas o personagem que a inspira enlouquece justamente por levar a moral a sério demais. Ele não aguenta um universo que é moralmente ambíguo. Perfeito. É exatamente isso. Por isso, a análise aponta que usar a frase como crítica é um erro duplo. Primeiro, é um erro de interpretação, porque o Ivan não defende a ideia, ele a teme. E segundo, é um erro psicológico, porque a conclusão o aniquila, não o liberta. Ele não é um niilista feliz, ele é um idealista que foi esmagado. Ok, isso resolve metade do quebra-cabeça. E a outra parte da frase? Deus está morto. Essa é do Nietzsche, mas também me parece que o sentido popular dela é bem diferente do original, certo? Completamente. Deus está morto é, de fato, a declaração mais famosa de Nietzsche. Mas não é um grito de vitória. É um diagnóstico cultural. Ele não está dizendo, eu matei Deus. Mas sim, nós, como cultura, matamos Deus e ainda não percebemos as consequências. Para Nietzsche, o problema não era que as pessoas sairiam fazendo o que quisessem. O problema era o oposto, o que ele chamava de niilismo passivo. As pessoas continuavam seguindo a moralidade cristã por inércia, como um hábito, mesmo sem acreditar na base que sustentava tudo aquilo. Então a famosa frase é, na verdade, uma espécie de Frankenstein filosófico. Pegaram um pedaço do medo de um personagem de Dostoiévski, juntaram com um diagnóstico cultural de Nietzsche e criaram um espantalho? É a melhor definição. O material que a gente tem chama isso de uma amálgama mal feita, costurada, assim, pela apologética cristã para criar uma caricatura. E é a partir dessa caricatura que a música começa sua própria investigação.
A letra não aceita a frase pronta, ela vai direto nas fontes. E ela começa justamente pelo lado do Nietzsche. O primeiro verso é: o louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Essa imagem é muito poderosa. Quem é esse louco? Por que ele precisa de uma lanterna em plena luz do dia? Essa figura vem de uma passagem de Nietzsche em H é a Ciência. O louco é aquele que entendeu a magnitude do que aconteceu antes de todo mundo. Ele chega no mercado, onde as pessoas estão vivendo suas vidas normalmente, e anuncia a morte de Deus. E a chave para entender o louco é perceber quem ele não é. Ele não é o crente que ainda vive com a certeza da fé, mas, e isso é o mais importante, ele também não é o que a nossa análise chama de ateu confortável. Ateu confortável. Gostei do termo. O que define essa figura? O ateu confortável é aquele que diz: não acredito em Deus, mas cuja vida continua inteiramente moldada pelos valores e hábitos herdados da cultura cristã. Ele se livrou de Deus, mas manteve todo o resto por conveniência, por inércia. Ele não sente a vertigem, o chão não some sobre os pés dele. O louco, por outro lado, é o único que sente. Ele entende que não foi só uma crença que se foi o alicerce de tudo, da moral, do sentido, da própria ideia de verdade. Por isso ele grita: quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? Ele está em pânico porque percebeu que estamos à deriva, num oceano infinito, e todos ao redor continuam agindo como se o navio ainda estivesse no porto. A lanterna ao meio-dia é simbólica. Ele procura por algo que todos acham óbvio, mas que para ele desapareceu. A análise que a gente tem aprofunda bastante nesse ateu confortável e usa um termo ainda mais específico, o ateu domesticado. Parece que é um tipo de ateísmo que se preocupa mais com a imagem social do que com a coerência filosófica. Exatamente. É um ateísmo que não quer pagar o preço existencial da sua própria conclusão. O material lista alguns comportamentos típicos. Por exemplo, é o tipo de ateu que critica figuras mais combativas como Richard Dawkins por serem frontais demais, por ofenderem os crentes. É uma preocupação de etiqueta social. Ah, sim. Aquele que se ofende em nome do outro. Eu não me importo que você faça piada com religião, mas sabe, pense nos sentimentos dos religiosos. Esse é o sintoma clássico. Ele rejeita a ideia do sagrado, mas exige um respeito sagrado pelos símbolos religiosos alheios. A metáfora usada na nossa fonte é brutal e precisa. É o elefante que sabe que pode quebrar a corrente, mas permanece preso porque é mais fácil. Ele não está mais preso a Deus, mas sim ao que o texto chama de coleira cultural da reverência herdada. Ele quer o status intelectual do ateísmo sem a solidão existencial que ele pode trazer. Quer um ateísmo sem custo, sem conflito. Um ateísmo que não incomode ninguém no jantar de família. Essa metáfora do elefante na corrente é muito forte. A força está toda ali, mas o hábito, a cultura, o medo do desconforto, tudo isso é mais forte. Então parece que existem diferentes maneiras de reagir a essa morte de Deus. O material sugere que é quase como passar por estágios de um luto, é isso? É uma ótima analogia. A análise propõe 3 estágios existenciais. O primeiro é o sentido garantido. É a condição de quem vive sobre uma fé, onde o sentido da vida, o certo e o errado, tudo é dado de fora. É uma condição, segundo o texto, de grande segurança ontológica, de saber qual é o seu lugar no universo. O mundo para a crise, onde as regras do jogo são claras. Exato. O segundo estágio é o vazio e o niilismo reativo. É o que acontece quando essa garantia se perde. A reação imediata é o pânico, a nostalgia. É aqui que nasce o discurso do sem Deus, nada faz sentido, ou se Deus não existe, tudo é permitido. É o luto pelo sentido que foi perdido. E o interessante é que, segundo essa análise, tanto o crente que se desespera com a dúvida, quanto o ateu domesticado estão presos nesse segundo estágio. Ambos olham para o abismo e recuam, com medo. O ateu domesticado simplesmente finge que o abismo não está ali. E é aqui que a maioria das discussões para, né? Ou você tem fé, ou você está no abismo. Mas a análise vai além. Existe um terceiro estágio. Sim, e é o mais difícil. É o que a fonte chama de a travessia.
criar sentido sem garantias. É o momento de aceitar que não há um fundamento externo, não há um manual de instruções cósmico, e mesmo assim, escolher afirmar a vida e criar seus próprios valores. É o estágio de pensadores como Epicuro, Spinoza ou os existencialistas como Camus e Sartre. Exige uma imensa maturidade existencial. E por que essa travessia é tão brutalmente difícil? Soa exaustivo. Assumir a responsabilidade por tudo sem nenhuma rede de segurança. Porque exige que você encare as condições mais duras da existência sem consolo. A análise é bem direta nisso. Significa aceitar a culpa sem a possibilidade de uma absolvição divina. Aceitar o erro sem uma redenção final que apague tudo. E o mais difícil, aceitar a finitude da vida sem a promessa de uma compensação no além. É assumir a responsabilidade total pelo sentido ou pela falta de sentido da sua própria existência. É um fardo pesado. Um fardo pesadíssimo. Isso me conecta direto a outro verso da música. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. Se não existe mais um juiz divino, um legislador cósmico, o que acontece com a moral? É a anarquia? Cada um por si? Essa é a interpretação do medo, a do segundo estágio. A visão de Nietzsche que a música explora é mais sutil. Ele não diz que o bem e o mal deixam de existir. O que desaparece é o alicerce deles, a garantia de que eles são verdades absolutas e universais. O que sobra é o abismo. E, como a análise aponta, duas opções. Ou a humanidade assume a tarefa monumental de criar seus próprios valores, sabendo que são criações humanas, ou ela continua vivendo dos restos da moral antiga, repetindo os gestos, mas sem a crença que lhes dava vida. Rituais vazios. E aqui entra o exemplo mais provocador e, para mim, o mais genial da análise. O do ateu que comemora o Natal. Isso vai cutucar um vespeiro. Com certeza. O argumento é o seguinte. A desculpa padrão é só uma festa da família, é um momento de união. A análise chama isso de uma desonestidade intelectual. Qualquer outro dia do ano serviria para reunir a família. O dia 25 de dezembro não é uma data neutra. Ele está carregado de uma teologia específica. Celebra o nascimento do Salvador cristão. Para um ateu, celebrar essa data específica não é um ato neutro. Entendi. Então, a ideia não é proibir a festa, mas sim questionar a falta de reflexão por trás dela. É como continuar indo à igreja todo domingo só porque o prédio é bonito e os vizinhos vão? Exatamente. É manter a forma depois que o conteúdo morreu. É a prova perfeita do diagnóstico de Nietzsche. Deus morreu, mas sua sombra ainda governa. E essa sombra é imensa. Ela governa nossos feriados, nossos calendários, a linguagem que usamos, os rituais que a gente perpetua sem nem saber por quê. Comemorar o Natal nesse contexto seria o sintoma máximo do ateu domesticado, que evita a todo custo criar seus próprios rituais, seus próprios significados e prefere a segurança de um herdado, mesmo que não acredite mais nele. E é para ilustrar essas duas respostas opostas ao abismo que a letra contrapõe as duas figuras centrais, certo? O verso diz: Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Essa é a bifurcação. De um lado, o Zaratustra, o profeta de Nietzsche. Ele representa a resposta afirmativa. Ele vê o abismo, sente a dor da ausência de sentido, mas escolhe rir e dançar. É a decisão de criar valores, de afirmar a vida na sua totalidade, com toda a sua tragédia e beleza, sem garantias. Do outro lado, Ivan Karamazov. Ele vê o mesmo abismo, mas não suporta. A ausência de uma justiça garantida por Deus é intolerável para ele, e ele desmorona. Ele é destruído pela responsabilidade que a liberdade impõe. A liberdade que a música descreve como algo que corta fundo e é vertiginosa. Não é uma liberdade leve e feliz. É uma liberdade que pesa. Pesa a totalidade da existência. Sem um pai cósmico para dar as regras e perdoar os pecados, cada escolha se torna infinitamente mais pesada. A responsabilidade é inteiramente sua. Para Zaratustra, isso é um desafio empolgante. Para Ivan, é um fardo insuportável. Uau! Então, recapitulando, a gente percebe que essa música é muito mais um mergulho na crise do que um manual de instruções. Começamos desmentindo uma citação famosa,
Entendemos a figura do louco como o primeiro a sentir o terremoto. Vimos o retrato do ateu domesticado que tenta ignorar os tremores e passamos pelos estágios dessa travessia existencial. Fica claro que a proposta não é dar respostas fáceis. Nenhuma. E a música termina com um verso que é a provocação final, uma espécie de reviravolta. Tudo é permitido, inclusive o divino. Essa frase me deixou pensando. Depois de toda essa desconstrução, o divino volta. O que isso quer dizer? É um retorno à fé? A interpretação que o nosso material sugere é bem diferente. Não é um retorno ao Deus teísta, ao legislador. Esse divino que agora é permitido é a própria capacidade humana de criar sentido, criar arte, criar mitos, criar valores que elevem a vida. O divino deixa de ser algo que a gente recebe de cima, passivamente, e se torna algo que nós podemos criar ativamente. É a permissão para reencantar o mundo, mas sabendo que o encantamento é uma obra nossa. Ou seja, a responsabilidade não é só moral, é também poética. A tarefa de preencher o vazio com beleza e significado. Exatamente. A música não oferece conforto. Ela oferece um desafio. O diagnóstico foi dado, Deus está morto. A consequência é a liberdade total. Agora a tarefa de usar essa liberdade para construir um sentido ou se afogar no vazio é inteiramente humana. Não há mais desculpas. É um final poderoso e, ao mesmo tempo, apavorante. Sem dúvida. E para encerrar, a análise que fizemos nos deixa com uma pergunta, que é a mesma que a música parece deixar suspensa no ar para quem escuta. E acho que é a melhor maneira de terminar a nossa conversa. Deixar essa provocação ecoando. A questão é: o que se faz quando não há mais ninguém para decidir por nós? Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Olá, bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior, a gente começou a abrir a letra da música Tudo é Permitido e mergulhou naquela ideia famosa e tão controversa da morte de Deus. Falamos sobre como essa frase não é um grito de liberdade para fazer o que quiser, mas sim um diagnóstico de um mundo que perdeu o seu norte, né? E hoje a gente vai direto no coração dessa discussão, focando num único verso, que para mim é uma das sínteses mais geniais que eu já vi de um conflito filosófico. Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. São duas imagens, assim, muito poderosas e que parecem vir de planetas diferentes. Exatamente. E a nossa missão hoje é entender esses dois planetas. As fontes que a gente analisou nos convidam a tratar essas duas figuras, Zaratustra de Nietzsche e Ivan Karamazov de Dostoiévski, como tipo dois arquétipos, duas respostas possíveis para a mesma pergunta fundamental. E agora? O que a gente faz quando o chão metafísico some, quando não há mais uma garantia divina para o sentido da vida? Vamos ver como a música capta essa encruzilhada existencial que no fundo ainda é a nossa. Perfeito. Então, antes de colocar os dois para brigar, vamos estabelecer o ponto de partida que eles compartilham. As fontes são bem claras nisso, né? Tanto Nietzsche quanto Dostoiévski, por caminhos bem diferentes, entendem que o mundo moderno opera a partir da ausência de Deus como centro de tudo. É isso. E esse é um ponto crucial.
A questão para esses pensadores não é mais debater se Deus existe ou não, como se fosse uma discussão de bar. Isso, para eles, já é uma questão ultrapassada. O problema real, o que importa mesmo, é entender as consequências psicológicas, culturais dessa ausência. O que acontece com o ser humano quando as regras do jogo, que pareciam eternas, simplesmente evaporam. Nesse diagnóstico, Zaratustra e Ivan estão no mesmo barco. Agora, o que eles fazem depois de perceber que o barco está à deriva? Aí é que tudo muda. Ok, vamos começar pelo primeiro personagem do verso, que, aliás, é o foco principal dos nossos materiais de hoje. Zaratustra ri do alto da dor. Confesso que essa imagem é muito forte, mas também muito estranha. Rir da dor. Isso soa quase como, sei lá, masoquismo, ou talvez um cinismo extremo. Como é que as fontes explicam esse riso que parece tão contraintuitivo? Ótima pergunta, porque esse riso é a chave de tudo, e é justamente o oposto do cinismo. As fontes definem o riso de Zaratustra como uma afirmação trágica. Para entender isso, a gente precisa abandonar a ideia de que Zaratustra simplesmente perdeu a fé um dia e ficou feliz com isso. Não foi assim. A filosofia de Nietzsche descreve esse processo como um luto profundo, sabe? Zaratustra atravessou o deserto do niilismo, ele sentiu na pele o vazio da morte de Deus. E esse riso é o que vem depois da dor. Não como uma negação dela, mas como uma aceitação radical da vida apesar dela. Afirmação trágica. Gosto desse termo. Então o riso não é de alegria no sentido comum, mas de força, de quem olhou para o abismo e não se deixou consumir. Exatamente. É o riso de quem diz sim para a vida inteira com tudo que ela tem. A alegria, a dor, o tédio, a beleza, a perda. Tudo. A visão de mundo que Zaratustra representa, segundo os materiais, é implacável na sua honestidade. Para ele, o universo não tem um plano para nós. Não existe uma justiça cósmica esperando para equilibrar as coisas. Não existe um sentido para a vida perfeito. E é por isso que a frase que uma das fontes usa para resumir essa postura é tão poderosa e para muitos até ofensiva. O mundo não me deve nada. Pensa no que isso significa. Toda a nossa cultura é baseada na ideia de que temos direitos, de que merecemos felicidade, de que se algo ruim acontece é uma injustiça. Zaratustra vira essa mesa. Ele propõe que a vida não tem obrigação nenhuma de ser justa, agradável ou de fazer sentido para nós. E essa ideia de que o mundo não me deve nada me parece o exato oposto do pensamento moderno. Hoje tudo é sobre o que nos devem. Respeito, oportunidades, felicidade. Assumir essa postura do Zaratustra seria como se desconectasse dessa lógica de cobrança, certo? Totalmente. Seria parar de reclamar com o gerente do universo. Zaratustra não se queixa da ausência de um legislador divino que deveria ter feito o mundo de um jeito melhor. A tarefa, para ele, se torna outra, muito mais difícil. Já que não há valores eternos dados por Deus, cabe ao ser humano forte, ao super-homem, a tarefa monumental de criar seus próprios valores, de dar à sua própria vida um sentido. É um tipo de ateísmo raríssimo, porque ele não é reativo, não é contra Deus, ele é pós-Deus. É uma tentativa de construir algo no terreno baldio que ficou. Entendi. A postura do Zaratustra, essa aceitação quase sobre-humana da realidade. Mas a música coloca outra figura ao lado dele que parece ser o oposto completo disso, certo? O que acontece com o Ivan, que afoga a culpa no amor? Saímos do riso e caímos na culpa. Uma combinação bem mais sombria. Exatamente. Agora a gente vira a moeda. Ivan Karamazov, o personagem de Dostoiévski, também parte do mesmo ponto. Ele é um intelectual, ele entende que não há provas da existência de Deus, mas a reação dele é diametralmente oposta. Em vez de aceitar o mundo como ele é e seguir em frente, Ivan coloca Deus no banco dos réus e o submete a um julgamento. E o argumento dele não é lógico ou filosófico, é puramente moral e emocional. E é aí que entra a parte mais famosa do argumento dele, que uma das fontes detalha bem. Ele não fala de conceitos abstratos, ele fala do sofrimento de crianças. Crianças inocentes torturadas, maltratadas sem razão alguma.
É um argumento demolidor, né? Como responder a isso sem parecer um monstro insensível? É praticamente impossível. E essa é a genialidade de Dostoiévski. Ivan diz, basicamente, eu até posso admitir que Deus exista, que haja um plano maior que eu não entenda. Mas se o preço para a harmonia final no céu é a lágrima de uma única criança torturada, então eu recuso essa harmonia. É a cena icônica citada na fonte, em que ele diz que devolve o bilhete para o paraíso. Ele não está negando Deus como uma hipótese. Ele está rejeitando a criação divina por ser moralmente inaceitável. Então, enquanto Zaratustra diz, o mundo é assim, vou criar meu sentido a partir disso, Ivan diz, se o mundo é assim, eu não jogo. A criação está moralmente falida. Exatamente. E é aqui que vem a grande e dolorosa ironia que as fontes apontam. Ao fazer essa acusação, o que o Ivan está exigindo do universo? Justiça absoluta, sentido universal, redenção para o sofrimento. Ora, de onde ele tirou esses valores? Da própria tradição cristã que ele está rejeitando. Ele usa a régua moral do cristianismo para julgar e condenar o Deus cristão. Nossa, essa definição que uma das fontes usa é fantástica. Um ateu moralmente cristão. É uma daquelas ideias que, depois que você ouve, parece óbvia. Ele joga fora o Deus da religião, mas se agarra desesperadamente à moralidade que veio com ele. É a contradição que o destrói. Ele rejeita a Deus, mas, como o texto diz, não aceita viver sem ele. Ele precisa de uma justiça que o mundo sem Deus não pode lhe dar. Para Ivan, o amor pela humanidade, a sua imensa compaixão pelo sofrimento, o leva a odiar a realidade. E qual o resultado inevitável desse beco sem saída? A culpa, a loucura, o colapso psicológico. Ele não suportou o peso da sua própria lógica. O contraste é realmente brutal. Fica muito claro quando a gente olha lado a lado. De um lado, Zaratustra, ele aceita o mundo como é, assume a tarefa de criar valores, afirma o lado trágico da vida e, por fim, ri. Ele consegue, de alguma forma, viver após Deus. E do outro lado, Ivan, ele acusa o mundo, usa os valores herdados para julgar a realidade, exige uma compensação pelo sofrimento e, no fim, sofre. Ele simplesmente não consegue viver sem Deus, mesmo não acreditando nele. Isso nos mostra que o verdadeiro conflito aqui não é entre quem tem fé e quem não tem. É uma batalha interna, muito mais profunda, entre duas formas de encarar o vazio. E como os criadores desses personagens viam isso? Dostoiévski, que era um homem de fé, parece estar nos dizendo que a postura do Zaratustra é impossível, fria demais, desumana. Sim, para Dostoiévski, a tentativa de viver além do bem e do mal, como propõe Zaratustra, leva a um tipo de monstruosidade. Já Nietzsche, pelo outro lado, olharia para Ivan e diria, sem rodeios, que ele é fraco, que ele é um exemplo perfeito do homem que ainda não teve a coragem de se livrar das sombras de Deus, de uma moralidade baseada na compaixão e na culpa, que, para Nietzsche, enfraquece a humanidade. Isso me leva a uma questão que as fontes levantam. Nenhuma dessas posturas parece ser uma solução fácil ou perfeita. Ambas têm um preço altíssimo a ser pago, um ponto cego perigoso. Exato. Nenhum dos dois caminhos é um passeio no parque. Vamos olhar o custo de ser Zaratustra. Existe um risco enorme de cair no elitismo, de se ver como um super-homem que está acima da moralidade comum, olhando para os outros com desprezo. E essa postura não corre o risco de se tornar uma apatia fria? Quer dizer, se o mundo não me deve nada e o sofrimento é só um fato, por que eu deveria me importar com a injustiça que acontece com os outros? Não é um pulo para a indiferença? É o maior perigo. O risco de uma indiferença ao sofrimento concreto, real, das pessoas ao seu redor. E, por fim, a consequência inevitável desse caminho é uma solidão radical. É uma jornada que se faz sozinho, porque você está criando uma tábua de valores que é só sua. É um preço existencial altíssimo. Em contrapartida, o caminho de Ivan, que parece mais humano e compassivo, também leva a um desastre. O custo dele é devastador de outra forma. Sim, a indignação moral de Ivan é tão absoluta, tão pura, que o paralisa. Se o mundo é fundamentalmente inaceitável, o que se pode fazer nele? Qualquer ação parece contaminada, insuficiente. O resultado é a paralisia moral.
Ele fica preso na sua própria lógica, incapaz de agir, e essa impotência o consome por dentro, levando à autodestruição. É a tragédia de ter uma consciência moral que a realidade não comporta. É terrível quando se pensa bem. A própria bússola moral dele, a sua compaixão, o leva direto para o abismo. E isso nos deixa com aquela pergunta incômoda que uma das fontes coloca de forma tão direta. É possível um ateísmo que não fuja para a paralisia como Ivan, nem endureza nem indiferença como Zaratustra? Mas talvez ele mesmo tenha sido uma prova do custo dessa tentativa. Dostoiévski, por outro lado, suspeitava que não, e mostrou em sua obra o preço psicológico de tentar viver sem a muleta da fé. Os dois nos deixaram no meio dessa encruzilhada. Então, amarrando tudo, fica muito claro que o verso Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor, não é só um verso bonito, é um diagnóstico preciso da nossa condição. A gente vive nessa gangorra, não é? Um dia a gente tenta ser Zaratustra, dizendo é o que é, vamos em frente, aceitando o absurdo da vida, e no dia seguinte a gente vê uma notícia, uma injustiça, e se torna puro Ivan, acusando o mundo, exigindo uma justiça que o universo não parece disposto a oferecer. É a tensão constante entre a vontade de criar os próprios valores e a necessidade de que o mundo tenha um sentido que nos console. E é por isso que talvez, como sugere a conclusão de uma das nossas fontes, a pergunta mais honesta que a gente pode se fazer não é sobre quem está certo, se é Zaratustra ou Ivan. Talvez a questão real, a que realmente nos desafia no dia a dia, seja outra. Quem consegue viver com as próprias conclusões? Uma reflexão final sobre a imensa e talvez impossível dificuldade de sustentar, na prática, qualquer uma dessas posições até o fim. Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A
que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.